Olá, meu irmão e minha irmã. Que a bênção e a graça do Senhor esteja presente em sua vida, esteja com a sua família, abençoando o seu dia a dia. Enfim, hoje vamos trazer à tona mais um fato relacionado com o nosso dia a dia e aplicá-lo à nossa vida espiritual à luz da palavra de Deus. O fato de hoje diz respeito ao que ocorre ainda na guerra lá no leste europeu. A forma fraticida como esta guerra se dá e a postura do povo invadido, sua capacidade de resistência em relação aos invasores. Isto me chama a atenção e me leva a pensar sobre algo que diz respeito à nossa vida, ao nosso futuro. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e vamos juntos continuar sendo abençoados por Deus por meio da instrumentalidade deste canal. Vamos então ao tema de hoje. À luz desta guerra fraticida que ocorre no leste da Europa e diante de fatos que mostram terríveis atrocidades cometidas pelo país invasor, no caso a Rússia, contra os cidadãos da cidade de Bucha, na Ucrânia, evidencia, meu irmão e minha irmã, a existência de um espírito aguerrido e de uma tenaz resistência dos ucranianos contra os inimigos invasores da pátria. Analisando este contexto, o Gabriel de Arruda Castro, da Gazeta do Povo, um jornal muito conhecido, sugere um arrefecimento do espírito guerreiro na sociedade que ocupa o lado ocidental do planeta. Em sua análise, Gabriel cita James Burnham, autor do livro O Suicídio do Ocidente. Pelo que se lê no referido artigo, lá para os idos anos 60, em tempos quando nem ainda se falava em agenda progressista, Burnham já previa uma onda que provocaria sensíveis mudanças nos valores da sociedade ocidental e que eram prenúncios da sua evidente decadência. 3 dos mais importantes valores, segundo o autor, seriam alvos desta onda avassaladora: a família, a pátria e a religião. É certo que a onda do liberalismo moral e do sucesso econômico trouxe liberdade e autonomia do pensamento a ponto de promover o espírito hedonista e tenazmente egoísta como principal característica da civilização ocidental. Usando um provérbio oriental que diz, abre aspas, homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes, fecha aspas. Os tempos que vivenciamos oferecem evidentes facilidades. Não é disto que resulta este arrefecimento do espírito aguerrido que marcou as gerações passadas?
uma prova inconteste de que homens estão sendo passivizados, na forma coloquial, é a queda do índice das pesquisas, segundo o jornal A Gazeta do Povo, que avaliam quantas pessoas estariam dispostas a lutar pelo seu país. De acordo com a análise em voga, abre aspas, se o progresso gera indivíduos egoístas, hedonistas e superficiais, a consequência será a ruína de 3 elementos essenciais de uma civilização: família, religião e pátria, fecha aspas. O que não podemos esquecer é que esses valores são geradores do espírito de luta que forja os heróis e os mártires. A quem interessa uma sociedade fraca? Uma geração flácida? Uma geração acostumada com tudo nas mãos, que se refestela com as vantagens, com as cotas das políticas populares e que é subserviente das vontades dos poderosos? Ao me deter neste tema, fui levado a recordar a antiga poesia do vigoroso poeta Gonçalves Dias, que no famoso poema O Tamoio exalta a virtude da coragem e do espírito aguerrido. Veja só, abre aspas. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Fecha aspas. Será que não é hora de seguir o exemplo de Gonçalves Dias e dizer o mesmo para esta turma de dodóis, cheia de autocomiseração e mimimis? Vamos lutar por valores pelos quais vale a pena morrer. Deus, família, pátria e liberdade. E é hora de afirmar aos ouvidos desta geração o que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus. Abre aspas, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, verso 7. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que possamos ser uma geração de homens e mulheres aguerridos, dispostos a lutar pelos valores da nossa fé. Fique com Deus.